Boa tarde. Hoje eu vou falar sobre macroinvertebrados aquáticos como indicadores de qualidade da água. Essa aula foi idealizada por uma ex-aluna minha, Ana Carina Moreira Salcedo, que ela defendeu o mestrado comigo, e os dados que eu coloco aqui já foram publicados, tá? Por ela e por mim. Já está inserido no meu currículo Lattes, se alguém quiser ter o interesse de saber, tá bom? Então, vou falar algumas coisas sobre eles. Da mesma forma que as outras comunidades elas são boas para fazer indicação de qualidade ambiental, de qualidade de água, os bentos e os macroinvertebrados bentônicos, que é um dos componentes dos bentos, são organismos cujas funções vitais são tão relacionadas às condições ambientais que podem ser usados como indicadores na avaliação das condições ambientais. Então, esse conceito ele é generalizado, ou seja, ele pode ser atribuído para qualquer grupo biológico aquático. No caso, também podemos dizer que esses organismos eles respondem de diversas formas às modificações no ambiente, como, por exemplo, na sua reprodução, na taxa de sobrevivência, mortalidade, densidade numérica, diversidade de espécies, riqueza taxonômica, acúmulo de toxinas, anomalias morfológicas, entre outros. E, no caso dos bentos, né, são utilizados para identificar, qualificar e quantificar os efeitos das atividades humanas sobre os ecossistemas naturais. Pode-se diferenciar os impactos naturais daquelas causadas pelo homem. E apresentam respostas que geralmente não são detectadas pela simples avaliação das características físicas e químicas do ambiente. Então, sempre deve estar atrelado às condições ambientais, então temos que medir pH, condutividade, turbidez, oxigênio, entre outros, e também alguns grupos da biota aquática para ter as inferências de qualidade da água, né? E tem grande importância para a sociedade, pois permitem que sejam elaboradas técnicas de manejo e monitoramento visando a manutenção da qualidade ambiental e também o uso racional dos recursos hídricos. Então, nós temos aqui algumas atividades humanas que podem causar impactos. A mineração, os esgotos industriais e domésticos, o próprio depósito de lixo e o uso de agrotóxicos e pesticidas na agricultura. Todos esses impactos eles podem degradar a qualidade da água e também provocar a perda da biodiversidade aquática. Os avanços dos estudos sobre o funcionamento dos ecossistemas hídricos e na avaliação dos efeitos adversos de atividades humanas esses estão atrelados ao uso de informações biológicas para detectar os impactos antrópicos. As comunidades aquáticas respondem de maneira previsível às variações ambientais. Isso desde o Vanotti, que ele fala sobre o rio contínuo, em 1980, e o Armado, em 83. E os impactos de origem humana
por representarem elementos externos ao sistema. Afetam esse equilíbrio dinâmico, resultando em alterações nos padrões esperados. Então, como definição, isso também pode se definir para qualquer grupo biológico aquático. Bioindicadores de qualidade de água são espécies ou comunidades cuja presença, abundância e distribuição indicam a magnitude de impactos ambientais em ecossistemas aquáticos e suas bacias de drenagem. Então, é uma definição. E com relação aos macroinvertebrados, eles são muito fáceis de serem utilizados como bioindicadores, porque eles são cosmopolitas e, grande parte, são abundantes. Tem grande tamanho de corpo, isso facilita tanto na coleta como na identificação, né? Características ecológicas bem conhecidas, eles são já estudados há muito tempo. A viabilidade em estudos laboratoriais, é só colocar no aquário, colocar uma comidinha que eles se mantêm e conseguem até se reproduzir. Grande parte das espécies são sedentários, ou seja, eles se fixam e ficam associados aos sedimentos de lagos e rios. Então, eles refletem as condições locais, e por isso que a bioindicação é bem interessante. E eles são bentônicos, ou seja, são organismos que vivem associados a substratos. Então, são sedimentos dos lagos e de rios, podem ser também associados a macrófitas que ficam mais na parte funda de rios e lagos, associados a gravetos, a paus, né, e madeiras, vegetação que está imersa na água, então eles podem ficar aderidos a esses substratos. E é por isso que o nome genérico é bentos ou comunidade bentônica. Então, também refletem as condições do sedimento. Além disso, os macroinvertebrados, eles são bioacumuladores. Caracterizam a qualidade da água em um período de tempo consideravelmente mais longo e participam da base da cadeia alimentar e ou da cadeia de detritos. Assim, podem ser os agentes vitais de entrada de contaminantes nas cadeias alimentares. Isso é muito importante, né? O papel dos macroinvertebrados. Consomem a matéria orgânica morta que vem da vegetação ciliar, reduzindo o tamanho das partículas alimentares. Então, eles reduzem essas partículas e aí outros organismos, inclusive bentônicos, podem consumir essas partículas. Alguns se alimentam do perifíton, que são as algas que ficam aderidas a substratos. Eu disponibilizei um vídeo, né, explicando sobre isso, e também de plantas aquáticas. Em ecossistemas lênticos, que são os lagos, reservatórios, são as águas paradas, são importantes agentes no revolvimento do sedimento e suspensão de nutrientes para a coluna d'água, que é a bioturbação. Isso pode ocorrer com moluscos, né? Larvas de insetos, que são os macroinvertebrados. Também alguns peixes também fazem a bioturbação, que é o revolvimento do sedimento. E alguns são predadores, então consomem outros animais. Aqui, então, vamos ver o habitat. Eles podem viver
em bancos de foliço, troncos, macrófagas aquáticas, musgos, bancos de areia, cascalho, sob rochas, sedimento fino, e alguns podem também viver na coluna d'água. Então, aqui nós temos alguns exemplos, né? O Plecóptera é uma larva de inseto, né? Oligoqueta, que são as minhoquinhas, e uma Heteróptera, tá? Então, todos esses taxas, né? Esses grupos, são os macroinvertebrados bentônicos, que são organismos que vivem no fundo, bentos. Tem um S, gente, não existe bento, tá? É bentos, devido à origem, se não me engano, é latim, de ecossistemas aquáticos durante parte ou toda a sua vida, porque muitas larvas de insetos depois vão para a atmosfera, né? Viram os insetos aéreos, né? As mosquinhas, né? As vespas e assim por diante. Comunidades de macroinvertebrados como objeto de estudos para avaliar impactos ambientais, como eles são bons bioindicadores. Então, nós temos aqui uma diversidade grande e conforme o tipo de organismo que você vai encontrar e a sua predominância, você tem a riqueza, a densidade numérica, a diversidade biológica, a composição de grupos funcionais e a biomassa como quesitos para a definição de áreas prioritárias para a conservação da biodiversidade e projetos de recuperação e manejo. Então, bentos é um dos grupos mais usados para isso. Aqui nós temos, então, os principais organismos frente à sua habilidade, adaptação aos tipos de ambientes, tá? A parte de impactos ambientais e assim por diante. Então, nós temos uns grupos que vivem, que são sensíveis ou intolerantes. Então, eles vivem em ambientes bastante intactos, né, com as condições naturais, geralmente com condições muito boas de qualidade de água. Então, temos aqui, por exemplo, Plecóptera, que vive em águas correntes, frias, bem oxigenadas, debaixo de pedras, troncos e assim por diante. Existe um grupo de Ephemeróptera, que as ninfas, né? Então, são as fases larvais, as fases imaturas, né? Vivem desde riachos como águas frias, limpas e bem oxigenadas, lagoas temporárias, mas sempre com a qualidade de água muito boa. E o terceiro grupo, os Tricóptera, que eles fazem, cada espécie tem a sua casinha. Então, aqui é uma casinha de um Tricóptera. Como muitas vezes na coleta você mais encontra a casinha do que a espécie, já temos classificação das casinhas para se referir que espécie que está naquele ambiente, tá? Então, as larvas vivem em ambientes lóticos, como rios ou também lagos, e em águas correntes, limpas e bioxigenadas. Então, são esses três grupos que são os sensíveis ou intolerantes. Vivem somente em águas de alta qualidade. Existe, por outra parte, os tolerantes, tá? Então, esses tolerantes, eles podem viver em ambientes mais poluídos, né? Como os coleópteras. Algumas espécies desenvolvem
todo o seu ciclo de vida na água e outras possuem apenas larvas, tá? Existem os predadores como os megalóptera. Então, como eles são predadores, geralmente eles são maiores em termos de corpo do que as outras espécies, tá? Então, nesse caso, são predadores de topo de cadeia. Os heterópteras, que são predadores também de outros insetos aquáticos e terrestres. Então, os predadores, geralmente, gente, eles vivem numa interface de água-terra, tá? Para que eles tenham condições de obter o seu alimento. E as odonatas também são tolerantes e as suas ninfas exercem um importante papel no ambiente, pois também são predadores. Aqui, ó, são todos predadores, tá? E as suas libélulas, né, vivem nas margens dos rios e lagos que possuem vegetação abundante e águas limpas ou pouco poluídas, são os tolerantes. E o terceiro grupo são os resistentes, tá? Aí, realmente, esses só vivem em ambientes poluídos. São bioindicadores de ambientes poluídos ou impactados. Então, são os dípteros, tá? Eles ficam em águas... alguns grupos vivem em águas muito limpas, mas são poucos, tá, gente? Moluscos, tá? E os anelídeos. Então, você tem uma diversidade elevada, geralmente ocorre em ambientes mais limpos e que vai diminuindo essa diversidade conforme o ambiente fica mais poluído ou impactado. Isso com relação aos bentos, tá? Como o grupo de bentos, de macroinvertebrados bentônicos, é um grupo muito bem diversificado, os especialistas eles ficam com dificuldades na identificação das espécies. Muitas vezes, eles identificam até classe, né? No máximo classe, um grupo mais acima do que gênero e espécie, tá? Porque é bem difícil, ou eles têm que levar para os especialistas. Então, muitas vezes, a gente trabalha com os grupos funcionais. O que significa isso? É a forma de alimentação desses grupos. Então, são os macroinvertebrados aquáticos, são classificados segundo o tipo de alimento que consomem, preferencialmente. Essas características são determinadas pela análise do conteúdo estomacal e anatomia do aparelho bucal. Muitas vezes você já tem esses estudos e a partir dos estudos que você já tem, você já designa aquele grupo para algum grupo funcional. Então, temos os fragmentadores, que eles vão fragmentar o alimento maior para ficar menorzinho, para que outros consigam comer, né? Então, nesse caso, eles se alimentam de folhas com maior de 1 milímetro, que considera-se matéria orgânica particulada grossa, tá? Existem os coletores filtradores, que é abaixo dos fragmentadores, que ele pega o material orgânico que é fragmentado, coletado na coluna d'água. Então, ele fica lá na coluna d'água esperando os fragmentos dos fragmentadores, tá? Então, ele trabalha numa faixa de meio até 1 milímetro de tamanho. Então, ele consegue se alimentar assim. Os coletores juntadores, eles ficam abaixo dos filtradores.
Vocês veem que aqui, ó, eles têm a mesma faixa de tamanho do alimento, mas que para que eles não tenham uma competição alimentar, eles se localizam em habitats diferentes. Então, os coletores juntadores, eles pegam material orgânico fragmentado, depositado no sedimento. Eles não ficam na coluna d'água. Na coluna d'água ficam os filtradores. Tá? Aí, o que resta dos filtradores, os juntadores junta e come. Né? É o resto, né? Mas é assim, né? É a vida. Existem os raspadores, que é os moluscos, né? Então, eles se alimentam de perifita e biofilme aderido aos substratos. E aí, não tem um limite de tamanho, porque aí vai depender. Eles vão raspando, né? Essa coisa aí, né? Que fica aderida. Que é como se fosse a gosminha, né? A coisa já meio que pastosa. Existem os predadores, que aí eles são maiores em termos de tamanho e se alimentam de outros invertebrados e vertebrados jovens. E aí o tamanho do alimento é variável. Gente, eu não estou vendo aqui a parte do que vocês escrevem, porque eu estou tendo que aumentar aqui. Qualquer dúvida, por favor, falem, tá? Por voz. E aqui eu vou só colocar alguns exemplos, algumas imagens para cada tipo grupo funcional. Então, temos os fragmentadores. Geralmente, esses fragmentadores, eles se localizam nas cabeceiras dos rios, porque aí, com a vegetação que geralmente, quando está protegida, ela forma uma mata de galeria fechada, né? Então tem muitas folhas e gravetos que caem na água, então eles vão fragmentando esse material. Então, vocês vão percebendo que cada um tem a sua estrutura bucal e de corpo, né? E os apêndices, todos adaptados, dependente do tipo de alimento que eles comem, né? Aqui os decápodas também são fragmentadores. Aqui outro fragmentador, que é o Calamoceratidae, são alguns exemplos. Você vê aqui que ele se parece com o substrato, né, com a folha, como se fosse uma forma de se camuflar, né? Muitos têm isso, né? Pela forma ou pela cor. Aqui também parece um crio, né? Mas não é. É um fragmentador também. Agora, os coletores filtradores, que pega a parte menorzinha, né? Então, aqui vocês veem, aqui parece uma vassourinha, os apêndices deles, para que realmente eles consigam juntar, né? Os fragmentos que eles estão se alimentando. Aqui é só para vocês verem que é um bem pequenininho aqui, ele está camuflado junto com a vegetação. Aqui é um tubo, né, que eles se utilizam também para viver, aí eles saem do tubo e aonde que entra a água, eles se protegem aqui, porque a água passa pela lateral e no, entre aspas, não afoga ele, né? Aqui é uma forma como que eles fazem as casinhas. É um trabalho realmente bastante árduo, né? Demorado, e aí eles utilizam o material que eles têm perto deles, né?
Aqui uma outra forma de fazer essa casa. Aqui também, né, eles têm uma outra área onde entra o ar, depois sai também, né, pela água. Aqui temos também, ó, essa casinha feita. Realmente é um artesanato, né, gente? Aqui são vários, estão aderidos ao substrato. Não sei quem é, tá? Aqui tem a casinha e o bicho está fora da casinha. Aqui é outro. São vários aqui, né? Que já saíram. Tá vendo? Aqui é uma forma de movimentação, né? Tanto para locomoção, que eles vão fazendo movimentos na parte da cabeça dele, né? Na parte anterior. E aí, esse movimento tanto facilita para a alimentação, trazer os materiais que estão lá suspensos na água, como também para locomoção, né? Auxilia na locomoção. Então, tanto uma coisa como outra. Aqui é só para vocês visualizarem, parece um... O que será que parece isso, gente? Agora tem um aqui, ó. Parece um cachorrinho, né? Aqueles cachorrinhos aqui, que você não vê os olhos deles, assim. Fizeram uma brincadeira aí. Mais uma visão. Coletores juntadores, né? Vamos ver. Aqui, ó, eles já são menorzinhos do que os outros. Aqui temos a escala, também como que eles vivem. Outro grupo chama-se Leptophidae. Então, vocês veem que toda a estrutura do corpo, dos apêndices, está tudo relacionado com o tipo de alimentação e habitat. Mais um coletor juntador. Olha que beleza. Parece uma vassourinha mesmo, né? Porque vai juntando assim, com os movimentos, né? Laterais do corpo. Outro. Raspadores. São os moluscos, né? Bivalves, porque ele faz aqui a raspagem do material da gosminha que fica no sedimento. Beleza, aqui, ó. Este aqui também são raspadores. Mais um aqui, ó. Esse pequenininho aqui. Outro. Predadores. Duas coisas diferentes. Eles são maiores, né? E eles vivem mais na interface de água e terra. Então, eles precisam dessa interface para conseguir obter o seu alimento. Então, eles não vivem muito mais muito no fundo ou dentro do ambiente aquático, assim. Eles vivem mais na interface. Então, aqui vocês veem que eles são maiores e têm uma estrutura do corpo bem diferenciada, que é para realmente relativo à predação. Eles têm que fazer coleta do organismo e muitas vezes eles chupam, né, a parte mole, né? Eles fazem um buraco e extraem a parte mole e a parte dura, que era a carapaça, eles lançam fora. Geralmente eles fazem assim. Este é outro. Esse aqui, se não me engano, é barata d'água, que o pessoal chama. Mas não é uma barata, tá? Eles só chamam, né, de nome. Olha que lindo isso aqui, ó. Então, é uma forma de camuflagem, né? Porque você não sabe aonde é a cabeça, ó. Tá vendo aqui que parece uma cabeça? Aqui assim, ó. Então, isso é para se camuflar, para confundir a presa, né?
Você não sabe se tá aqui, que é o começo do corpo, se é aqui, e assim por diante. Aqui está bem camuflado, nem eu estou sabendo direito onde está o bichinho. São vários aqui, né? Tá vendo? Ó, sempre eles têm essas partes que ficam laterais, assim, endurecidas para exatamente conseguir fazer coleta do organismo, né? Agora eu vou colocar para vocês algumas. Esse é a tese dela, tá? Da Karina, que se transformou num artigo. Por isso que eu estou muito tranquila de usar uma aula que ela elaborou e aí já foi publicado. E aí nós trabalhamos com uma variação tanto no tempo como espacial e a importância ecológica de macroinvertebrados aquáticos no córrego periurbano do Distrito Federal. Nós trabalhamos, na época, no córrego Sobradinho, tá? Então, aqui nós temos a localização, né, aonde macro, né, onde foi realizado o trabalho, e aqui é a região de Sobradinho, né? Então, o rio, esses números aqui, 1, 2, 3, até número 8, é o córrego Sobradinho, tá? Com uma extensão de 28 quilômetros e tem a área de drenagem de 153 quilômetros quadrados. Então, ele vai margeando Sobradinho. Ele nasce aqui, né, numa área que, se não me engano, é um parque, né, a nascente dele, e a gente fez a coleta nos pontos aqui denominados, tá? Aqui vocês estão vendo a figura com a estação de coleta, Sobradinho 1 até 8. Esse 8 aqui, ele vai desembocar no São Bartolomeu, tá? E o 5 é onde tem a 020, a estrada, ponto 5. Aqui é somente uma visualização da vegetação ribeirinha e a água, né, a cor. Mesmo assim, que é difícil da gente fazer visualizar as alterações a partir dessas fotos, né? Mas é bom a gente fazer esse diagnóstico visual, que é o protocolo que vocês estão avaliando. A gente também utilizou esse protocolo e avaliamos esses pontos, tá? Aqui os outros 4 pontos. Então, nós, a partir do protocolo que vocês estão vendo aí no trabalho de vocês, né? Nós distinguimos ambientes natural, alterado e impactado, tá? E aí temos os parâmetros que a gente analisou, e aí, conforme a pontuação, vocês estão aí avaliando o trabalho de vocês, né? Tanto ausente, a erosão, como moderada e até acentuada. Então, conforme você tem natural, alterado e impactado. Foram feitas as coletas de macroinvertebrados, tá? Dependendo do tipo de sedimento, a gente usou Suber, quando é mais argiloso, tá? Que é como se fosse um cano, que você enfia esse cano dentro da argila e coleta.
Quando tem muitas pedras, a gente usa o handnet, que é um pau, né? Uma vareta, que na sua extremidade você tem uma rede que tem uma malha maior, né? Então, é a rede para coletar os macrovertebrados. E em ambientes mais profundos, a gente usou dragas ou core. Mas, geralmente, utilizamos esses dois, porque foi em rio, né? Então, usamos o Suber e o HandNet. As variáveis físicas e químicas da água. Então, analisamos temperatura, pH, condutividade, turbidez, determinamos o oxigênio dissolvido. Nesse caso, não foi, além do dissolvido, o consumido, que é interessante nesse caso também, alcalinidade, amônia, fosfato e nitrato. Então, foram as variáveis analisadas. Aqui vocês estão vendo como que foi feita a coleta. Inicialmente, a gente pega a água para analisar as variáveis físicas e químicas. Então, se você tem um multiparâmetro, você leva para o campo e faz a análise desse material, dessa água, e já tem um resultado lá no campo, mas há análises como, por exemplo, nutrientes e outros que têm que ser levados para o laboratório para depois fazer a análise, tá? Nesse caso aqui, nessa segunda imagem, nós temos análise também, né? E aqui é a coleta do material biológico. Muitas vezes você põe uma roupa de neoprene, esse aqui, né? Essa roupa verde, e com bota e tudo, né? É um conjunto, né? Para que não entre água no seu corpo e você não fique também muito... a temperatura muito baixa, né? Você não fica molhado e com frio, né? Então, você faz a coleta do material dentro da água e aí você está um pouco protegido. Quando você leva no laboratório, nós temos algumas redes assim, né, em série, que aí você vai fazendo a análise do material, dependendo do tamanho, vai passando pela rede. E aí você pode analisar a olho nu, se são aqueles grandões, né, tal, ou então você utiliza a lupa para analisar os menores. Aí você identifica e também faz a contagem. E aí a gente usa chaves de identificação, né? Expressa densidades como indivíduos por metro quadrado, porque você tem, não é o volume, né? Mas o quanto que você tirou de sedimento, então é metro quadrado, tá? E aí classifica por grupos funcionais, se você faz análise taxonômica até o nível que você consegue, faz as análises dos grupos funcionais, e aí nós temos esses resultados de índice de diversidade, percentual de ocorrência, densidade de organismos, biomassa, riqueza taxonômica e assim por diante. Tá? Faz uma análise completa da comunidade biológica. E aí, pelo protocolo de avaliação rápida, né, de rios que vocês estão analisando aí nos trabalhos de vocês, nós identificamos somente o ponto 1, que é na nascente, pela classificação, né, pela pontuação, como natural. Aí temos o 2 alterado e os dois últimos, 7 e 8, alterados. E o restante, o 3, 4, 5 e 6, que são os que passam pela região urbana,
mesmo da margem, né, margeando a parte urbana, eles já foram considerados impactados. Aqui são algumas avaliações que a gente fez, tá? Com relação ao oxigênio dissolvido, percebe que o ponto 5, que é o ponto bem da ponte da estrada 020, é o que fica com menor valor de oxigênio, é o que fica com maior valor de sólidos totais dissolvidos, é o ponto fora da curva, né? É o que teve maior alcalinidade, é o ponto 5, tá vendo? Ó? É o que teve o maior valor de amônia, né? No caso do nitrato, aí você tem a variação diferenciada, são vários pontos que tem o nitrato em grande número, tá? Em grande teor, né? Concentração. O fósforo, novamente, é o ponto 5, que ele está em maior concentração. A condutividade também é o ponto 5, reparem, né? A turbidez aqui, vocês já veem que os dois pontos iniciais, o 2 e o 3, que obtiveram maiores valores. E aí, a comunidade de macroinvertebrados, nós temos uma variedade grande, tá? 44 táxons, e também com uma maior frequência de ocorrência pelos dípteras, e seguido pelos anelídeos, tá? E os outros táxons ficaram em torno de 1%. Vocês veem que a biodiversidade é elevada, mas com uma predominância de poucos grupos, né? Nesse caso, foram 2 grupos predominantes. Aqui visualmente cada um, né, que a gente teve. Aqui colocando realmente que os dípteras, né, foram o que correspondeu a uma dominância grande, 58%, como vocês estão vendo aqui nesse rachuriado, tá? Então, realmente, ele dominou a situação, independente do ponto de coleta. Percebam isso, né? Aqui nós temos a diferenciação de riqueza de espécie, de densidade e estabilidade das espécies, que podemos ver aqui, conforme o mês de coleta, nós temos uma grande parte na época chuvosa, mesmo que na época seca também nós tivemos números bem equivalentes. Vocês veem aqui, ó, não há uma diferença muito grande, tá? Entre épocas de seca e de chuva. Aqui, em termos de pontos de coleta, novamente, o ponto 5, né, que é aquele da estrada 020, nós temos pouquíssima riqueza, né? Um número bem elevado, então é um grupo só que domina essa riqueza em termos de número, né? Então, nesse caso, a diversidade é baixa em relação aos outros pontos, e também a baixa equitabilidade, já que tem um grupo dominante. E aqui os grupos que dominam conforme o ponto de coleta. Então, no caso do ponto 1, nós temos os odonatas como predadores importantes nesse ponto, tá? Que também repete no ponto 4, tá? Os odonatas. E aqui, em contraposição, no ponto 6, temos os iridíneas. Então, vocês percebem que há
parte de indicação biológica para a qualidade de água, é uma inferência bem fácil quando vocês trabalham com macroinvertebrados bentônicos. Aqui a biomassa, novamente, nós temos os predadores, né? Conforme o ambiente, já que eles estão não em maior número, mas como eles são maiores, a biomassa tende a ser maior para eles. Então, como conclusões, nós temos que o protocolo de avaliação rápida usado mostrou ser eficaz na caracterização do grau de preservação dos trechos do córrego estudado, ressaltando as diferenças encontradas devido à influência antrópica. Quando analisados a estrutura e composição da comunidade, não foi possível a identificação de padrões de variabilidade entre os períodos de chuva e seca, apesar do estudo ter mostrado que existem variações temporais. Eu faço questão de fazer isso, né? Entre os meses de coleta. Estudo da distribuição da abundância, diversidade e riqueza de táxons mostraram que o tipo de uso ou ocupação do solo em cada trecho do córrego proporcionaram condições específicas que determinaram o aparecimento de diferentes biótipos. A biomassa como ferramenta importante no esforço de tentar compreender a resposta da fauna aos impactos antropogênicos. Então, basicamente, era isso que eu ia falar. É importante dizer que para o artigo que foi publicado, não foi avaliado esses índices, não foram inseridos os índices de diversidade, equitabilidade, e também não foram inseridos os dados sazonais. A gente só colocou os dados entre os pontos de coleta, que é o que deu uma melhor análise para configurar a hipótese inicial do trabalho, que os macroinvertebrados eles indicam, tá, a qualidade da água daquele ponto. Então, nesse caso, a gente teve essa hipótese corroborada com os resultados, mas a parte de sazonalidade, que é a diferenciação entre época seca e época chuvosa, a gente não inseriu esses dados para o artigo, porque não obtivemos resultados assim interessantes assim nesse caso, porque quando você trabalha com cada ponto, nesse caso, como foi coleta uma vez por mês, para cada ponto a gente teve 12 análises. E aí foram consideradas essas 12 análises para fazermos a análise dos resultados. Então, acredito que essa forma foi melhor, obtivemos resultados mais robustos e aí esse artigo foi publicado, tá? Então, agradeço a atenção e agora as perguntas relativo à aula, ao trabalho, às tarefas e assim por diante. Obrigada, gente, pela atenção. E aí? Tá tudo tranquilo? Não quer? Fala. Querem voltar para o trabalho que vocês vão fazer essa semana? Eu vou deixar para até segunda-feira, vocês entregarem.
Questões, gente? Acho que foi tranquilo, professor. Foi. Tranquilo. Tem mais alguma questão dos exercícios, dos trabalhos que vocês me perguntaram no começo? Ok, gente. Estou gravando ainda, então se vocês quiserem, fica gravado. Ok, então eu dou para vocês até segunda-feira, vocês têm esse tempo, porque a Tayane, ela teve que